A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia. Mais uma vez, a IBD, ela entra dentro da sua casa e nesse segundo trimestre nós vamos estar apresentando e estudando a carta aos Efésios. Nós não estamos ainda com a revista devido a todo esse transtorno diante do mercado, mas você vai poder acompanhar na sua casa. Você pode abrir a Epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, e nós vamos fazer algumas leituras da revista e você pode nos acompanhar pelo vídeo, amém? Antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Ricardo para estar orando pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, amados, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor. Apesar de tudo, nós estamos aqui aprendendo, Senhor, falando da tua verdade. Que teu nome seja glorificado neste dia, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 1, nós vamos falar a respeito sobre a autoria. Quem escreveu a Epístola aos Efésios? E no versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que essa epístola, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e essa igreja provavelmente ela tenha sido implantada na cidade de Éfeso, uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes. Éfeso era uma cidade turística, uma cidade onde comportava o templo de Diana, Artemis, Diana dos Efésios. O apóstolo Paulo, ele é o escritor de 13 epístolas. O apóstolo Paulo, ele contribuiu muito para o reino de Deus. E eu queria pedir ao pastor Ricardo para fazer um breve comentário a respeito dessa vasta, larga caminhada que o apóstolo Paulo teve, né? E o que ele representou, pastor Ricardo, para o Evangelho? Na verdade, ele que leva o nome de apóstolo, ele se autodenomina aqui apóstolo de Cristo Jesus. De todos eles, foi o mais eficaz na pregação do Evangelho, né? Hoje mesmo eu estava dando uma olhada no mapa, as cidades, países que Paulo andou pregando, né? Porque o prazer dele era esse, era anunciar aos gentios, anunciar a Cristo. E não existe relatos, né, de outro que fez tão bem essa atividade. Então Paulo nos deixa grandes exemplos, e especialmente na carta de Efésios, né, que é considerada a rainha das cartas, é considerado a melhor, vamos falar assim, a coroa, o enfeite da coroa do Evangelho, das pregações através das cartas. Então Paulo realmente foi fantástico no que diz respeito a anunciar Jesus, e anunciar com muita maestria, sabendo quem ele era no passado e afirmando a transformação que Deus havia feito na vida dele. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que quando você vê a biografia, a história, a experiência de Paulo nas igrejas, parece que Paulo era um tanto quanto amado, mas ao mesmo tempo odiado, pastor. Isso na verdade se repete até hoje, né? Se repete até hoje, porque é difícil aceitar que Deus fez essa transformação a ponto de, há pouco tempo atrás, estava consentindo na morte de Estevão,
né? Estava perseguindo os cristãos, e de repente olha para ele, vê ele afirmando que não sou mais aquele, Deus também me alcançou. É difícil para nós normais acreditar numa mudança tão grande, e tão rápida, e tão convicta, né? Tão convicta. Paulo estava muito convicto da mudança que Deus fez na vida dele. E hoje eu falei que hoje se repete, porque quando olhamos e vemos, mas este não era aquele lá, é a mesma coisa, a história só se repete. Mas Paulo, ele tinha a convicção do que Deus havia feito. Outra coisa também que eu acho muito interessante a respeito da vida do apóstolo Paulo é que ele não recuava diante das coisas erradas. Paulo também era um homem que, se você vê as cartas, ele jogava um tanto quanto duro quando se falava em cumprir, em obedecer, em buscar a santidade. Parece que Paulo não negociava com ninguém na igreja, nem com presbíteros, com ninguém, porque ele tinha um foco principal. Ele queria que as pessoas chegassem à unidade e conhecessem ao Senhor e prosseguissem na fé até alcançar. O senhor pode me falar disso, pastor Ricardo? Esta é uma outra convicção dele, né? E só prega desta forma, só fala desta forma quem tem essa autoridade, né? Como eu falei, sabia o que Deus havia feito na vida dele, a transformação, e aí ele passava isso com muita maestria, porque ele cumpria, ele fazia. Vale relembrar que Paulo da linhagem dos fariseus, mas Paulo conhecia a lei como ninguém, foi instruído aos pés de Gamaliel, então ele era zeloso pela lei. Imagina agora, depois que foi alcançado por Deus, o verdadeiro, sabia da doutrina da verdade, como ele não faria melhor ainda, né? E é isso que marca a vida dele. Ele falava com certeza do que ele estava falando, porque ele vivia nessa condição. Ele sabia que a salvação era pela graça, ele sabia que precisava haver essa unidade dos irmãos. Enfim, todas as doutrinas que ele passou dentro desta carta, aqui, se aplicássemos só ela nas nossas vidas, já teríamos ela transformada. Ok, hoje nós vamos expandir um pouco dessa carta aos Efésios, e eu quero fazer a leitura da introdução, que em breve você vai estar com a sua revista em mãos, mas eu vou fazer a leitura da introdução. Diz assim a introdução: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da vida cristã. Uma coisa interessante nesse final dessa introdução, pastor Ricardo, porque muitas vezes a pessoa se converte e ela acha que ela tem que se estagnar. A vida cristã, ela sempre está em uma constância de crescimento? Ela é uma evolução, né? Por isso eu gosto muito daquele tema que diz que o que vale não é o início, não é o meio, mas é o fim. Isso implica diretamente em todo momento você está vivendo dentro dessa evolução, sendo melhor, entendeu? Para quando ele voltar, não sermos apanhados de surpresa. Espera lá, eu estava fora da posição. Não, essa evolução é cada dia melhor, e é o que ele ensina muito bem nessa carta, Paulo. Então é evolução, melhor sempre. Ontem foi pequeno, hoje tem que ser melhor, e assim vai sucessivamente. Okay. Voltando à leitura, o ponto central dessa lição diz assim: em Efésios, Jesus Cristo é o cabeça, a igreja do seu corpo. Autoria e data. Autoria: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo.
nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo. Interessante que o nome Paulo, ele é de origem romana. Talvez por isso que Paulo se sentia um pouco mais à vontade, apesar dele já ter o objetivo que Deus já tinha colocado ao coração dele de ser apóstolo dos gentios. Seguindo aqui a revista, diz assim: outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Subtópico 3, ele diz assim: uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identificava como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Data, subtópico 4. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61, 62 depois de Cristo, tendo Tito como seu portador. Nós temos um apóstolo preso, e uma das coisas que eu quero perguntar ao pastor Ricardo, e nós vemos muitas vezes pessoas que ela tem um entendimento que cristão não sofre, principalmente quando está fazendo a obra de Deus. Isso, como diz hoje em dia, é verdade ou é fake, pastor? Na verdade, tem um grande escritor, ele fez uma escrita, ele disse assim: se um cristão não está sofrendo servindo a Cristo, tem coisa errada. Entendeu? Espera lá, então obrigatoriamente servir a Cristo significa sofrer? Depende do ponto de vista do sofrimento que nós estamos falando, né? Quando houve o encontro com Saulo ainda, o encontro do Senhor com ele, e depois falando a respeito dele, e o servo de Deus falando: mas esse aí, Senhor, o que foi que ele respondeu a respeito dele? Esse daí, mas eu mostrarei quanto ele vai padecer por este evangelho, por este chamado. Então, se vira Jesus, um evangelhozinho que é muito estável, tem que tomar cuidado, não que eu precise viver sofrendo por isso, mas quando você olha para a Bíblia, basta olhar a vida dos apóstolos, essa é a referência. Olhem para eles e nós vamos ver se tem algum que desfrutava dessas bênçãos que são pregadas hoje de maneira tão grande. Meus amados irmãos, eu também acho impossível, porque existe uma guerra entre o bem e o mal. Deus, ele é soberano, dele é o poder, mas o diabo, ele tenta travar uma luta conosco, para que a vontade de Deus não seja feita aqui na terra. Então, não há possibilidade de se ter paz, a não ser quando Deus concede a paz. Mas nós sabemos que temos um inimigo forte, mas graças a Deus, Deus, ele é maior, e Ele que tem nos sustentado. Todavia, a luta, ela sempre vai existir.
mas a vitória também é certa pelo sangue de Cristo. No subtópico 2, no tópico 2, ele fala sobre os destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada com mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil telespectadores. Próximo dali ficava um estádio com pista de corrida e arena, onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Subtópico 2, ele diz: a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. O apóstolo Paulo também parecia que ele não tinha medo, pastor. Parece que ele é tão bom quando uma pessoa ela tem a certeza de quem ela tem servido. E o apóstolo Paulo, ele não tinha medo de homens. O apóstolo Paulo sabia que tudo estava no controle de Deus. Pastor, o senhor quer fazer algum comentário a respeito desse Paulo arrojado, determinado? Pouca coisa, mas mais uma vez eu falo que é a certeza de quem o chamou, e a certeza também do que o que ele ia padecer, o que ele ia sofrer, pouco importava para ele, contando que ele cumprisse a carreira que estava proposta para ele. Ele mesmo falou isso, né? Ele mesmo falou isso. Então ele pregava com essa convicção, com essa certeza, e enfrentava assim como ele chegou lá em Éfeso, como diz aqui a leitura, essa cidade que era riquíssima, mas o turismo era muito importante na cidade. E você vê, quando você leu, que o comércio girava em cima de nichos de prata, né? Esses nichos, caixinhas para guardarem, muitas delas guardarem joias e guardarem também algumas imagens, né, do templo em si, desse templo aqui de Ártemis. Então ele chegou provocando esse povo, tipo assim: abram os olhos, não é isto, não é isto. E aí ele não se furtava em falar a verdade. E o sucesso, se eu posso falar assim, sucesso da parte dele servindo a Deus é exatamente por isso, por ser arrojado, por não temer. Ok. No subtópico 3, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou na água e os conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, e até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Pastor, eu queria pegar esse gancho que fala a respeito sobre até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Podemos usar isso como regra hoje dentro da igreja? Não.
Não. Opinião minha, não. Tenho certeza que aqui houve uma impossibilidade de Paulo de alcançar todos, mas havendo fé nessas pessoas, havendo essa fé, Deus proporcionou que acontecesse isso, de um lenço, de um avental tocado em cima do enfermo, de acontecer. Mas isso não é regra. Pode, você me pergunta assim, mas hoje pode acontecer isso? Deus pode usar isso? Pode, porque Ele pode todas as coisas. Mas não é uma regra. Eu não posso pegar, acho que eu não posso pegar, orar um determinado tecido, não pode falar, leva lá que vai ser feito. Eu não posso. Agora, se Deus disser, faça isso, a coisa muda. Mas regra não é. Pelo contrário, é uma exceção. Ok. No subtópico 3, nós vamos falar sobre o propósito e mensagem. O propósito, aparentemente, da epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essa premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja do corpo de Cristo. Queria que você abrisse a tua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Paulo ele trata muito a respeito disso, da unidade, a unidade da fé, a unidade do corpo de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 4, versículo: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Interessante nesse versículo, pastor Ricardo, é que ele diz assim, com toda humildade, mansidão, suportando uns aos outros. Questão suportar, parece que está no limite, mas Paulo ele trata isso dentro da igreja, que a igreja tem que ter essa união, que a igreja ela tem que ter isso, o respeitar. O que o senhor como pastor fala a respeito dessa unidade que a igreja tem que ter? Paulo falou isso também, porque ele havia experimentado, de certa forma, a fraqueza de uns, né? Por exemplo, não aceitando a conversão dele, né? Então, acontecia também em Éfeso uma coisa estranha, né? Tanto é que eles vieram, se converteram, mas traziam algumas coisas do mundo achando que era normal, que poderia acontecer, poderiam fazer.
Aqui nós estamos citando o caso de magia que eles faziam, algumas adivinhações ainda achavam que poderiam fazer isso. E aí é que Paulo diz isso: olha, suportem isso com essa humildade, mansidão, mas não é para aceitar, é para ensinar, ter essa mansidão para ensinar as pessoas o caminho que deve andar, a mudança que deve ocorrer. E por isso ele fala dessa unidade. A unidade, ela começa assim, suportando os mais fracos, porque se eu for explodir com cada situação, acabou, não existe unidade. Então quem tem um entendimento melhor suporta o que tem um entendimento menor. Para quê? Para ir ajustando o corpo, e aí chegar nessa medida que ele fala aqui, que é do dom de Cristo, né? Que ele deu a cada um. Não são todos iguais, né? As mentes não são todas iguais, os pensamentos são diferentes. Agora, o que tem um pouquinho mais de mansidão, sabedoria, suporta, e com isso ele consegue ganhar o outro. Ok. Hoje, nesta aula, a gente está passando bem superficial a respeito dessa carta, mas ao longo dessas 12 aulas, com certeza, a gente vai poder se aprofundar em cada unidade, em cada assunto. E para nós finalizarmos, o pastor Ricardo fazer a conclusão dessa aula, eu queria só também fazer um comentário muito importante na carta aos Efésios, que é a chamada batalha espiritual. Eu queria que você lesse conosco aqui. Ele está em capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 6, versículo 1. Filhos, sede obediente, 6, versículo 10. Finalmente, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra a cilada do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e fazendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firme, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e por isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tomar conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Diante desse versículo, desse capítulo, que fala a respeito sobre a questão espiritual, nós vemos muitas pessoas que acabam ensinando uma batalha espiritual. Tem pessoas até que vê a questão desse capacete da salvação, do escudo da fé, como algo literal. O senhor falaria sobre isso, pastor Ricardo? Ele usa elementos naturais, elementos que o homem conhece. Ele está usando aqui elementos que o povo de Éfeso saberia muito bem do que ele estava falando. Só que você vê que ele aplica tudo isso no mundo espiritual. Ele usa os elementos naturais que os homens de lá conhecem e sabem para que serve cada um desses elementos, e agora ele aplica isso no mundo espiritual. Eu acho que é uma aula fantástica, entendeu? Se eles entenderam a forma que Paulo estava falando, eles tinham aqui uma regra que funcionaria muito bem, deve ter funcionado muito bem, né? Porque vou citar aqui 2 elementos: calçado os pés, né? Não tinha como andar numa terra daquela, num deserto ou em qualquer passagem de uma cidade para outra, se não tivesse os seus pés calçados.
Então eles sabiam, nossa, ele está falando de uma coisa que é de suma importância. Então, aí quando ele pega, ele se aplica no mundo espiritual, por exemplo, pega o capacete que protege você na guerra, numa luta, e aplica ele para a salvação de vocês da alma. Olha só, protege fisicamente, agora aplica ele para a salvação da tua alma. E foi uma aula muito boa, e eu tenho certeza que eles entenderam. Uma outra coisa, a espada. Pega a espada que é tão eficaz para vocês, mas transforma ela como espada do Espírito. É isso que ele estava falando. Nessa revista nós vamos poder nos aprofundar mais a respeito dessa epístola aos Efésios. Hoje foi uma introdução, falamos de unidade, falamos de batalha espiritual, tudo isso vai estar nessas 12 aulas. Hoje foi mais um contexto para a gente poder se familiarizar sobre a epístola, sobre o autor, sobre datas, sobre a cidade de Éfeso, e eu tenho certeza que Deus em breve permitirá que nós estejamos no corpo e venhamos aprender mais a respeito sobre a carta aos Efésios. O pastor Ricardo vai fazer a conclusão. A conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Medite nesse livro de Efésios, leia, se aprofunde nele. Tem muitas lições aqui importantíssimas para as nossas vidas. Leiam mesmo. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém.